Hoje eu tô aqui com uma amiga muito especial, uma mulher incrível que praticamente Munique inteira conhece. É um prazer ter você aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente quem é a Lúcia. Fala quem é a Lúcia. A Lúcia é uma mulher guerreira, a Lúcia é uma mulher humana, a Lúcia é esposa, é irmã, é filha. E eu digo, eu não sou mãe biológica, mas eu sou mãe espiritual de muitas pessoas. Eu gosto muito de pessoas. Isso é a Lúcia. Ai, que lindo! E isso tudo é verdade. É uma mãezona que eu acho que talvez essa foi uma inspiração também, né, Lúcia, para você contar a sua história, escrever o seu livro. Conta um pouquinho como é que foi isso. Olha, Lígia, já faz muitos anos que eu tenho uma história, não só a história da migração aqui na Alemanha, mas é uma história da minha família, da minha vida. Já faz alguns anos que eu já queria contar a minha história, até porque muitas pessoas, quando eu trabalho com mulheres, trabalho o dia todo, e as mulheres contam as suas histórias, eu também conto as minhas histórias, e elas ficam impactadas, e diziam, nossa, mas sua história é incrível, sua história é muito forte, você tem que contar. Então, os meus próprios clientes do salão, conversando com eles, eles me inspiraram também a falar um pouco de mim. A ideia de Rita me convidar para fazer esse trabalho com ela, para falar sobre migração, para falar o que você viveu nesse país, as mulheres que saem do seu país através de um casamento, que não foi o meu caso, foi uma decisão minha, através de um emprego, através de um convite, ou porque querem mudar de vida, e o que, que elas vivem em outro país. E quando ela vê com essa ideia, porque ela já trabalha nessa área, ela convive com isso, ela sabe o que, que o imigrante, né, passa aqui, né, não só aqui, como em todos os países do mundo, ela escreveu a história dela, que tem o volume 1, e me convidou para fazer o volume 2. Só para vocês entenderem, Memórias da Migração é uma coleção de livros e em cada volume vem uma Uma mulher, história né, de uma mulher, contando a exatamente. sua história de como é que foi a Uhum. migração. E a Lúcia, ela escreveu o volume 2, Memórias da Migração, Enfrentando e Vencendo Desafios. Foi muito impactante, foi muito emocionante participar um pouco Esse desse projeto, né? projeto, dos lançamentos. Eu fiquei assim muito tocada, um grupo de mulheres ali, do feedback das mulheres falando, gente, vocês precisam ver quando essa mulher entra ali para falar, seja contando um Um pouco do trecho do livro, né? livro. A Lúcia já está aqui na Alemanha há bastante tempo e assim, as lutas, né, as Sim. dores e também o que você conseguiu hoje através da sua dedicação, do trabalho. Acho que é muito importante uma mensagem que você deixou, que eu também, gente, sou migrante, né? Então, assim, eu também me toquei muito com isso, que assim, você focou sempre no que estava presente. Então, aquela melancolia, aquela coisa de, ai, mas puxa vida, comparações sempre com o Brasil, né? Não. Isso adoece a gente. Isso, na verdade, atrapalha a sua vida. Quando eu comecei a contar essa história, eu falei, gente, essa história vai ajudar muitas mulheres, né? Porque assim, o livro ele é interessante, porque o livro praticamente foi escrito assim, de uma forma muito natural, não teve muita gente por trás disso. Foi um trabalho feito assim, muito real mesmo, né? Você, quando lê o livro, Fidedigno é, aquilo que a minha você. fala está aí, não tem assim nada mais, nada menos, tem exatamente o que eu passei na Alemanha. Tive dificuldade? Tive, gente, mas a dificuldade só me ajudou a vencer. Então, quando eu pensei em escrever esse livro, eu pensei, poxa, isso vai ajudar muitas mulheres, isso vai alertar muitas mulheres, alertar na hora de sair do seu país para emigrar, alertar as mulheres que já estão imigrando, elas não desistir, delas continuar nos projetos, de vir já com o projeto já mais ou menos organizado na cabeça, né, para poder colocar isso na prática, né, não desanimar, porque vai vir desafios e ter uma meta. O segredo também é a meta, né? Você tem que ter um plano e não deixar que nada te atrapalhe, mesmo que o país diga que você não vai conseguir, mesmo que alguém da sua família disse que você não vai conseguir, mesmo que um amigo, um inimigo, qualquer um diga que você não vai conseguir, mas dentro de você você diz, eu vou conseguir. Toda vez que alguém falar isso para você é difícil, quando eu cheguei aqui, eu escutei muito, se paga muito história nesse país, se paga muito imposto. Eu sei que paga, hoje eu sei que nós pagamos muito impostos. Mas também eu entendo que esses impostos, eles servem para fazer com que esse país se mantenha, A tá, infraestrutura que nós que temos hoje aqui, funciona, que né? funciona, escola para os seus filhos, né, faculdade para os seus filhos, aquela coisa de você andar e vir sem violência, então tem vários.
Reclamar, eu vou reclamar sempre dos impostos. Isso não vou deixar de reclamar porque faz parte. Mas a gente consegue balancear isso, né? Não é fácil, não é fácil, mas você consegue algumas coisas assim. É melhor você tentar fazer alguma coisa para mudar de vida do que você ficar o tempo todo reclamando e não fazer nada, né? Você perde tempo, o tempo passa, o tempo é rápido. Ah, mas eu estou aqui para fazer o quê? Nós estamos aqui para fazer algo, ninguém veio aqui à toa, né? Tanto aqui na Alemanha quanto no Brasil, a gente fez lançamento. Foi divisor de águas. Porque todo mundo vê o teu salão assim como um espaço de acolhimento também. É um espaço de acolhimento. Conta um pouquinho pra gente. Olha, é um espaço de acolhimento em todos os sentidos. Você entendeu? Quando eu comecei logo no começo, as pessoas viam aquele lugar como um lugar de informação. Ah, eu preciso do telefone do consulado, eu preciso saber quem pode me arranjar um emprego como babysitter, como é que eu faço para ter um visto? Então, o salão desde o começo já começou assim, e depois ele se tornou uma coisa de acolher na hora de dar uma palavra, na hora de chegar uma pessoa que não está bem. A gente percebe muito isso, a gente trabalha muito perto do cliente, a gente pega nele, e esse toque passa essa mensagem para a gente: eu não estou bem. E nesse momento é que a gente é um café gostoso, é um bolinho, é um pãozinho de queijo, é uma comidinha que de vez em quando eu faço, é tantas coisas, é uma palavra, é um abraço, é um carinho, se sente muito acolhida, é uma esperança, né, para o futuro, né? São pessoas que vêm me perguntar coisa, eu digo, vai por aqui, vai por ali, estou sempre mostrando um caminho. É lógico que a pessoa, é decisão dela de seguir ou não, mas é um lugar realmente de acolhimento de verdade. E as pessoas se sentem bem. Hoje o Lucis Studio é um salão internacional, né? Dali surgiu várias coisas, surgiu o livro, surgiu a marca, surgiu muitas coisas. Muitas pessoas foram ajudadas, eu fui ajudada por muitas pessoas também, porque essas pessoas também trazem uma palavra para mim. Não é só eu que passo algo para alguém, eu também pego alguma coisa dessas pessoas, claro, né? É uma troca, né, de carinho, de uma palavra e tudo mais. Então, é realmente um lugar de acolhimento. Hoje o Lucis Studio é um salão internacional, não é só um salão de brasileiros, a gente tem clientela de todo lugar do mundo. Tem gente, né, famosa, gente. Eu já fui lá com apresentadora de TV, né? Tem muitas pessoas, já passou muitas pessoas famosas ali, e estamos lá de pé até hoje, vamos continuar, se Deus quiser, e os projetos agora está tudo já, eu digo, né, quando eu converso com as pessoas lá no salão, até com as meninas que trabalham comigo, eu digo, gente, primeiro, para chegar onde a gente quer, é um processo. E o processo primeiro você tem que achar o terreno é o país que você vai colocar sua semente. Estudar, né? Para onde você exatamente. Indo, né? Quando você acha esse terreno, você precisa limpar esse terreno. É o momento que você está estudando, que você está se preparando, né? As comparações assim. Aí você achou o terreno, você se preparou o terreno, capinou o terreno, limpou o terreno, e agora é hora de você plantar. Aí você vai pegar a sua semente. A semente é o quê? Os clientes que começam a chegar, que são as sementes. Quando essa semente está ali, aí você começa a trabalhar para regar essa semente, cuidar dessa semente, cuidar desses clientes com todo carinho, cuidar do cabelo deles, cuidar da essência deles, aí eles vão ficando ali, vão amadurecendo ali, que é aquele cliente que é o que a gente fala que é o fiel, né? Fiel. É o fiel. Aí quando ele é fiel naquele ambiente, que é o momento de você pegar aquela fruta que já está madura e começar a colher os frutos para você viver desses frutos. Esse é o caminho que todo mundo tem que seguir. Tem um processo, nada vai chegar assim, eu chego aqui e tenho tudo. Não é assim. Você realmente tem que plantar, tem que cuidar e depois colher os frutos. Paciência, né? Exatamente. Porque paciência. O tempo, né, gente? Paciência. O tempo de Deus, o tempo do universo. Exatamente. Né? Diferente. Você precisa se preparar para isso, né? E você falando agora em Deus, realmente, ele é o principal de tudo, né? É o começo de tudo, porque também o meu livro fala muito de fé, né? Em alguns momentos eu vivi essa fé, mas Deus já sabia que eu ia escrever esse livro, por isso que ele fez acontecer algo para que a gente escrevesse aí. Tem pessoas que vão ler que vai dizer, já teve pessoas que me perguntou, mas alemão fez essa pergunta, os brasileiros nenhum fez, né? Porque os brasileiros é um povo de muita fé, né? É verdade. Não estamos falando nem de religião. Nem de religião, mas eu nunca encontrei um brasileiro no Brasil que diga assim, eu não acredito em Deus. Ele pode dizer assim, eu não tenho intimidade com Deus, mas dizer que ele não acredita, eu nunca ouvi. Mas aqui na Alemanha já ouvi muitas vezes. É como você falou, não é religião. Seguir a Deus é uma escolha, né? Escolher seguir a Ele. Então, e nesse livro eu falo muito dessa fé. E esse alemão, uma vez, quando leu, disse assim, mas você acha que Deus desceu, fez isso? Eu falei, ele não precisa descer aqui para fazer nada. Uma ordem dele e tudo acontece, né? Ele usa pessoas, usa situações para abençoar os seus filhos, né? Porque, gente, enfim, o livro é recheado, né, de histórias e tem um pouco da intimidade, né, da Lucy, tem um capítulo, né, uma pequena passagem que ela dá um gostinho
do que essa fé é capaz de fazer, Sim, né? Lu, Então, eu gostei muito, Lúcia, do que você falou sobre a semente, né? sim. E eu quero aproveitar também para contar um Ah, da pouquinho dessa semente. parceria do papel semente com o livro, né? Que eu acho Sim, que eu identifico você como uma mulher que sempre está tentando apoiar, né? Não só nós brasileiros, né? Mas assim projetos de outras mulheres, né? De pequenas empreendedoras, né? Pequenos empreendedores também, homens também, sim, né? sim. Mas pessoas também que tenham esse propósito por trás, né? Uhum. E foi mais uma vez, né? A escolha dela de colocar em conjunto, em parceria Mas, com a Living Papers, né? realmente, e você falando agora é interessante porque olha como passa a semente com o livro, com o que eu conto, né, sobre É, você plantar realmente é, uma semente para depois te trazer os benefícios, exato. né? Tem muito a ver A gente realmente. precisa explicar o que é, né? Porque senão o pessoal vai. Não vai entender. Gente, o marcador do livro, Lúcia, é uma parceria com a Living Papers. Ele é feito de um papel que chama papel semente, né? Que Projeto começou do com Rio de criança nas Janeiro com favelas crianças carentes, carentes. né? E que a Jane Saco, que representa a empresa aqui, também uma cliente, amiga, acho que pessoal, né? Sim, sim, Também, né? Da Lúcia. exatamente. E aí depois, esse papel, você planta. Gente, eu achei isso, É assim, fantástico, é fantástico, fantástico. É uma fantástico. ideia maravilhosa, é uma ideia boa, né? Ainda mais aqui na Alemanha, que vocês falam muito dessas coisas de proteger a natureza. Acho que é um Sim. bom lugar para representar esse papel aqui, né? E tem tudo a ver com memórias Memórias da tem migração, muito essa a história ver. da semente que você falou. Gente, olha, Exatamente. é É uma muito, é muito ligação. lindo, né? E quando você fala também, olha, Lúcia, você estava sempre nos projetos das pessoas, sim. Quando eu cheguei aqui na Alemanha, eu sempre participei dos projetos dos brasileiros. Apoiando, né? Apoiei sempre estive lá. Eu me lembro quando eu ia nesses encontros de mulheres brasileiras, empresárias aqui, que as brasileiras tinham vendendo as suas coisas. Gente, eu comprava de cada brasileiro, eu levava um pacotinho de dinheiro já separado para comprar de cada brasileiro os seus produtos, mesmo sem precisar, mas eu precisava apoiar. Mas isso é uma coisa minha, é do meu coração, é de dentro de mim mesmo.